Oi, eu sou o João Vitor, também conhecido como o Johnny, da Superboss. E hoje eu quero compartilhar uma grande verdade com você. Mesmo sendo o cara que fundou a Titan Wings, depois fundou a Superboss e que desde 2011 ajuda homens a terem mais sucesso com as mulheres, eu não consigo sair com todas as garotas que eu já desejei na minha vida. E pra ser sincero, quem é que consegue? Mas na verdade, eu tenho muito mais sucesso e tenho muito mais histórias e muito mais experiência do que a maioria dos caras que estão por aí. E sabe qual é o meu segredo? É isso aqui, ó. Eu sei. Esse vai ser um daqueles vídeos estranhos. Nos últimos 6 anos, eu tenho sido o cara que mais sai de noite entre os meus amigos. E muitos deles não entendem, muitos deles me perguntam: Johnny, por que você sai tanto? Por que você vai tanto pra night, pra balada? E pra ser sincero, tem um pouco também de eu gostar muito desse ambiente. Ele pra mim, a night pra mim, a balada, a boate é a minha casa. É onde eu me sinto livre, é onde eu me sinto vivo, é o que eu mais gosto de fazer, sair de noite e praticar minha sociabilidade, e fazer coisas malucas, e chegar nas garotas, e paquerar elas, e trocar ideia com as meninas, testar os meus limites, descobrir o que eu posso fazer. Mas também eu saio muito porque eu passei muito tempo acreditando que eu deveria encontrar a fórmula secreta, e encontrar qual dos métodos de paquera e de sedução, qual dos gurus de sedução eu deveria seguir, qual método era o mais perfeito, qual era o que funcionava melhor, qual era o mais otimizado. E com o tempo, eu descobri que nenhum deles era perfeito para todas as situações. Mais do que isso, eu descobri que nenhum deles se encaixava perfeitamente bem na minha personalidade. Então eu percebi que eu deveria juntar vários métodos diferentes e encontrar o meu método. Só que eu não sabia como que eu iria fazer para testar essas coisas e descobrir o que iria funcionar para mim melhor. Foi aí que eu tive uma ideia. Foi que eu peguei emprestado, na verdade, uma ideia que eu aprendi com o pessoal de marketing multinível, com o pessoal de marketing digital. E uma coisa que até a galera, os comerciantes, varejistas também fazem. Se você pegar, por exemplo, um funil, tá? E você aumenta 2 coisas na sua vida social, você vai ter muito mais sucesso com as mulheres. Basicamente, você vai ter muito mais mulheres na sua vida, você vai sair com muito mais mulheres. E quais são as 2 coisas que compõem esse funil? Primeiro de tudo, o funil ele tem uma boca larga e ele tem um fundo que é fino. Okay? Então a quantidade de garotas que você vai conhecer na sua vida não necessariamente se traduz nessa mesma quantidade de garotas saindo para o fundo do funil e você tendo encontros ou até relacionamento com elas. Eu acho que isso faz sentido, não faz? Para ser sincero, vamos ver isso de novo. A quantidade de garotas que entra por esse funil não é a mesma que sai. Porque algumas ficam pelo caminho, algumas caem para fora do funil e aí você tem um número menor de garotas completando, okay, esse caminho do que você tem entrando por esse funil. Isso daí acontece, isso é uma coisa que a galera de marketing entende já muito bem há muito tempo. E por isso, eles estão sempre preocupados com 2 coisas: o tráfego e a conversão. O que é o tráfego? Para a galera de marketing, tráfego é a quantidade de pessoas, a quantidade de leads, a quantidade de prospectos, a quantidade de pessoas que têm um primeiro contato com o argumento de venda daquele marqueteiro, ou com, de repente, uma série de vídeos, como essa série de vídeos que você está assistindo agora, ou a pessoa que tem ou cada pessoa que tem um primeiro contato com o site, com qualquer material de divulgação daquele produtor de conteúdo, daquele marqueteiro, daquele vendedor, daquele artista, ok? Tráfego e conversão são 2 coisas que acontecem em tudo que a gente faz na vida. E isso se aplica também à sua sociabilidade. Se você pensa com essa cabeça de empresário e você tem essa ideia de ver a quantidade de garotos que entram na sua vida como um tráfego, você vai ver que tem uma quantidade de garotos que vai entrar aqui no início do funil e se você aumenta essa boca desse funil, se você aumenta o seu tráfego, se você se expõe mais e aumenta a quantidade de garotos que você conhece,
não importa qual seja a sua taxa de conversão, você vai ter um melhor resultado. Porque se você chega em 5 garotas e a sua taxa de conversão, digamos que ela seja 20%, que ela seja boa, seja de 20%, e você chega em 5 garotas, em uma noite, você chegando em 5 garotas, você vai ficar com uma. Mas se você chega em 10, as chances são que você tenha a possibilidade de ficar com 2. Ou melhor ainda, escolher uma entre 2 garotos que estejam afim de você. Então, se você aumenta o seu tráfego, automaticamente, não importa qual seja a sua conversão, você vai ter um aumento no seu resultado final. Só que, ao mesmo tempo, você pode aumentar não só o seu tráfego, como também a sua conversão. O que seria a conversão? Em vez de aumentar a boca do funil, você está consertando os pequenos furos que tem no funil que deixam as garotas caírem para fora dele. Porque as garotas que quando estão entrando no seu funil, algumas de repente nem entram, elas caem para fora. Outras entram por um pedacinho e depois elas caem por algum buraco. Outras entram, chegam até quase o final e caem por um outro buraco. Se você conserta esses buracos, conserta o seu, entre aspas, argumento, você vai ter muito mais resultados, você vai aumentar a sua taxa de conversão. Então, por exemplo, se você aborda 10 garotas numa noite, e só que você aborda falando alguma coisa qualquer, e você tem uma taxa de, sei lá, 5%, vamos dizer 5%, em vez de 10%. Você vai ter que abordar 20 garotas e aumentar muito o seu tráfego para poder ter a chance de ficar com uma. Mas se você melhora de repente um pouquinho o seu argumento e tem um argumento e testa alguma coisa que tem uma taxa de conversão não de 5%, mas de 10%, você abordando essas mesmas 10 garotas, você vai ter a chance de ficar com uma delas. Qual o grande sentido disso? Você não vai precisar de todas que entram, você só precisa descobrir na noite ou de dia, se você gosta de sair de dia, ou no online game, se você gosta de usar text game e de conhecer as garotas pelo Tinder, pelo Badoo, pelo Luvu, pelo Happn e por esses aplicativos, se você simplesmente aumentar o seu tráfego, que é basicamente sua exposição a mais garotas, e você aumentar um pouquinho a sua taxa de ou você aumentar um pouquinho a sua taxa de conversão, você vai ter mais chance de encontrar o que eu chamo de a interseção. O que é a interseção? No mundo existem o conjunto de garotas com quem você sairia e existe o conjunto de garotas que sairia com você. Você não precisa de todas as mulheres do mundo. Você só precisa encontrar as garotas que estão dentro dessa interseção. E aumentando o seu tráfego e a sua conversão, você vai ter muito mais chance de encontrar essas garotas. Agora, o que acontece se você, ao mesmo tempo, aumenta o seu tráfego e aumenta também a sua conversão? O que acontece se você... O que aconteceria, por exemplo, se em vez de abordar 10 garotas numa noite, você abordasse 30 garotas numa festa e a cada 10 você estivesse testando uma abordagem diferente? Suas chances não iriam aumentar, você não iria ficar só com uma garota, você não iria ter chance de ficar só com uma garota. Pelo contrário, você iria ter um aumento de, vamos supor, o dobro dos resultados, por você estar dobrando o teu tráfego, na verdade triplicando o teu tráfego, né? Você teria o triplo dos resultados, então você teria 3 garotas se fosse 10%, mas se você está aumentando a sua conversão, você vai ter também um dobro de resultado pela sua taxa de conversão. Então, você vai ter, de repente, 6 garotas que vão ficar um pouco mais interessadas em você. Seria interessante você conhecer 6 garotas e numa noite poder decidir com qual delas você vai para casa? Parece muito absurdo, né? Parece muito difícil. Parece muito difícil. Mas vamos ser sinceros. Qual que é a parte mais difícil disso? Essa matemática simples funcionar ou você abordar 30 garotas diferentes, testando uma abordagem nova a cada 10 delas? Mas então, como é que eu aumento o meu tráfego e minha conversão para eu ter mais resultados e sair com mais mulheres?
para aumentar o seu tráfego, você deve começar se expondo mais. Então você pode, por exemplo, dar uma olhada aqui embaixo nessa página. Se você estiver assistindo direto no YouTube, vai ter um link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você estiver assistindo direto na página dessa série, vai ter um botãozinho para você conseguir pegar de graça o meu primeiro livro, Conquistador Social. O que ele faz? Ele te ajuda a poder sair até 7 vezes por semana, praticamente de graça ou até de graça. E como é que eu descobri como sair de graça praticamente? Porque como eu queria sair muito e para aumentar o meu tráfego, eu tinha que gastar menos para sair. Então eu descobri ferramentas e estratégias para diminuir os meus custos com a vida noturna, com a noite, porque eu sabia que podendo sair de noite de graça, podendo sair de noite praticamente de graça, quer dizer, saindo gastando mais ou menos a mesma coisa que eu gastaria para sair de dia, eu teria muito mais volume, porque, vamos ser sinceros, na balada, na festa, na night, tem muito mais garotas dispostas a conhecer alguém e a garota está muito mais já preparada para receber uma abordagem. E tem muito mais garotas, e tem volume e tem anonimato também. Então, por mais que eu respeite a galera que gosta de praticar de dia, a galera que gosta desse tipo de prática, vamos ser sinceros, na noite é que você vai poder conhecer mais mulheres, você vai ter mais volume de mulheres. A menos que você mora num lugar que tenha um espaço, por exemplo, turístico, que tenha muitas mulheres entrando e saindo de todas as partes do mundo, entrando e saindo no lugar, em algum lugar turístico, algum ponto turístico o tempo todo. Mas se você não tem isso na sua cidade, é a night, ou então online, ou então por esses aplicativos que você vai ter a maior parte do seu tráfego. Então, para aumentar o seu tráfego, basicamente você tem que se expor mais. Se você quer sair de dia, você tem que ir em parques, em lugares turísticos, em lugares que tenham muito volume e onde você tem um pouco de anonimato. O que é um pouco de anonimato? Você tem que, pelo menos, quando você sai daquele grupo, daquele último grupo que você abordou, daquela última garota que você abordou, você possa imediatamente ir para um outro sem aquele grupo anterior ficar te olhando. Entende? Você tem essa proteção do anonimato, sem ficar aquela coisa de você abordando todas as garotas. Porque aí você vai ser um player, aí você vai estar sendo o cafajeste da parada, se você tá abordando uma garota do lado da outra. Entende? Em vez disso, procura um lugar com volume e anonimato. Quando você vai pra noite, geralmente, qualquer noite de boa qualidade, qualquer festa de boa qualidade vai ter tanto volume quanto anonimato. É assim que você faz para aumentar o seu tráfego. E como é que você faz para aumentar a sua conversão? Basicamente, aumentando o tráfego, primeiro de tudo, só de aumentar o tráfego, você já vai ter mais experiências e já vai aumentar a sua conversão automaticamente. Só de você ter muito volume. Mas tem coisas que você pode fazer para acelerar esse processo. Por exemplo, testar diversas fórmulas diferentes e testar diversas ideias diferentes para cada coisa que você faz. Você pode, por exemplo, numa noite, abordar 10 garotas e na noite seguinte, na mesma balada, na mesma boate, na mesma festa, tá numa festa semelhante, e abordar outras 10 garotas mudando um pouquinho a sua abordagem. Qual que é a minha lógica aí? Se você aborda 3 garotas numa noite e você testa uma abordagem diferente, você aborda 3 outras garotas numa outra noite e você, em vez de testar a sua abordagem simples que você sempre faz, você adiciona um pouco de humor e você tem, sei lá, 10%, 15% de melhora sobre 3 garotas, é o quê? Você vai ter 2 dígitos no número de telefone a mais? Você não vai ter. Você não vai ter como poder fazer um bom julgamento. Você não vai ter dados, ok? Você não vai conseguir saber se você realmente teve uma melhora ou não. Então por isso que o volume é tão importante. Sai numa noite, aborda 10 mulheres, usando a sua abordagem tradicional. Depois, na semana seguinte, sai naquela mesma noite, naquela mesma festa, e aborda 10 outras garotas, mas muda um pouquinho a sua abordagem. Por exemplo, adiciona um humor, adiciona um sorriso maior, muda para uma abordagem um pouco mais direta, ou se você é adepto de uma abordagem mais direta, muda para uma abordagem um pouco mais indireta e vê como é que você sairia. Pratica isso, testa essas coisas diferentes. Assiste um vídeo meu
ou do meu sócio, ou dos coaches da minha empresa, ou de qualquer coach de relacionamento, ou de qualquer especialista, ou de qualquer pessoa no YouTube que ensine alguma coisa sobre isso, e testa. Vê alguma notícia, alguma coisa engraçada, alguma piada na internet e testa isso, ok? Testa isso, aborda com algumas garotas testando essa abordagem, testando essa nova forma de falar. E aí quando você ficou bom nessa abordagem e você já sabe qual das 3 que você testou funciona melhor, você combina essa abordagem com, de repente, uma história que você pode contar. E aí a história, você testa histórias diferentes suas. Você pega, sei lá, 3 histórias diferentes suas e testa qual delas funciona melhor. Depois você pega o formato seu de contar a história. Tu conta a história se atendo aos fatos numa semana e na outra semana conta a história se atendo às emoções que você sentiu enquanto aqueles fatos estavam se desenrolando e vê o que funciona melhor. Basicamente, o que eu quero passar para você agora, o que eu estou tentando te mostrar nos últimos 5 minutos, é o poder de 2 coisas que você pode fazer. Uma é o teste e a outra é sistematização. O que é o teste? É você pegar todas as suas abordagens e fazer coisas diferentes, testando uma variável específica. O que é sistematização? É mais tarde, quando você já tem um conjunto de variáveis que você sabe que funcionam, que são as melhores de cada categoria, e você sistematiza, você junta elas, você junta a abordagem que funciona melhor para você, junto com a história que funciona melhor para você, junto com a linguagem corporal e o toque e as brincadeiras que funcionam melhor para você, junto com o sorriso que funciona melhor para você, junto com o perfume que funciona melhor para você, junto com o olhar que funciona melhor para você. E você junta os campeões de cada um desses testes para criar o seu sistema e a sua máquina. Por que isso é importante? Porque se você se atém, por exemplo, se você é uma pessoa que gosta, se interessa por empreendedorismo, e você lê só um livro, e você vê só uma coisa, só segue uma filosofia, você vai acabar conseguindo replicar somente os resultados da pessoa que você está lendo aquele livro. Okay? Por exemplo, se você gosta de empreendedorismo, você só lê os livros da Bel Pass. Você só vai conseguir replicar os resultados da Bel Pass. Mas talvez os resultados que você quer aplicar não sejam os mesmos que os dela. Talvez você queira aplicar, talvez o resultado que você queira seja um pouco parecido com o da Bel, talvez seja um pouco parecido também com o do Eker, Steve Harvey Eker, pode ser um pouco parecido com o do Napoleon Hill, pode ser um pouco parecido com o do Flávio Augusto, com o Luciano Pacheco, coach, pode ser um pouco parecido com o do Robert Greene ou com o do Elon Musk. E aí o que você vai fazer? Você vai se ater a só um framework o tempo todo ou você vai aprender com todos eles juntos? Eu acho que é isso que o pessoal está sempre falando, né? A galera de marketing fala sempre isso, a galera de empreendedorismo fala sempre isso. Os criadores de conteúdo no YouTube sempre falam para você aprender de várias fontes diferentes e na real eu também acredito nisso. Eu acredito que você deve ver os meus vídeos, mas não só os meus vídeos, você deve ver também os vídeos do Felipe Marques, você deve ver os vídeos do André Sabeta, do Fernando Fênix, de todo mundo que esteja criando conteúdo nessa área, porque de repente alguma coisa que eu ensino para você usar na sua abordagem não vai funcionar muito bem para você. E aí você pode pegar e usar a abordagem do Fênix. E aí, de repente, o storytelling que o Fênix usa talvez não seja tão bom para você. E aí você pega o storytelling do André e do Davi Sabeta. E talvez a sua abordagem, o seu isolamento, né, o seu método para chegar, o método que melhor vai funcionar com você, para isolar, para ficar sozinho com a menina, ficar sós com a menina, de repente o melhor método para isso não vai ser o do André e do Davi, talvez seja o do Diego Matos. O importante é você conhecer um pouquinho de todo mundo e testar em campo, na prática, tudo que você vê, testar diversas formas diferentes e sistematizar
esses campeões dos seus testes, sistematizar as coisas que funcionam melhor para você. A melhor abordagem que funciona melhor para você, junto com o storytelling que funciona melhor para você, junto com as piadas que funcionam melhor para você, junto com o isolamento que funciona melhor para você, junto com o olhar para chegar no beijo que funciona melhor para você, também junto com a linguagem corporal que funciona melhor para você também. Beleza? Isso é o mais importante para você conseguir encontrar a sua máquina e ter sucesso com as mulheres que você quer. Porque senão, se você simplesmente seguir só o que eu falo, você vai só conseguir sucesso e só vai conseguir se encontrar e ter experiências diferentes e junto com garotas que são o tipo de garota que eu busco. E talvez não seja isso que você queira para você. Ou melhor ainda, você pode querer esse tipo de garota, pode querer conhecer esse tipo de garota e todas as outras, que é o que eu faço na verdade. Eu imagino que você deve estar pensando agora. Nossa, além de muito gato, o Johnny ainda é super esperto de ter tido uma ideia como essa. E eu agradeço, eu faço o meu melhor, na verdade. Mas o que você também deve estar pensando é, beleza, Johnny, mas eu devo ficar anotando e fazendo planilha das coisas e de cada abordagem, escrevendo os meus resultados no celular ou no Excel. E na verdade você não precisa fazer isso. O que eu gosto de fazer, por exemplo, se você está fazendo alguma coisa está fazendo algum teste para ver quais as fotos que ficam melhores no seu perfil no Tinder. Pega um dia, dá like zero a quantidade de likes que você pode dar nas garotas com um grupo de fotos de perfil. E no dia seguinte ou 2 dias depois, para dar tempo de virem todos os likes de volta, todos os matches, no dia seguinte ou 2 dias depois você muda uma foto e faz de novo o mesmo processo. E aí você vai comparar quantos matches você ganhou num dia para 2 dias depois com a mesma quantidade de likes que você deu. Por isso que às vezes é legal você usar o Tinder gratuito, tá? Isso é uma forma de fazer. Uma forma de fazer se você é como eu e o seu habitat natural são as baladas e as festas e as casas noturnas. Você vai para uma festa, numa semana você pega uma sexta-feira, vai para uma balada e você faz 10 ou 15 ou 20 ou até 30 abordagens com usando um só tipo de abordagem. E aí na semana seguinte você faz 30 abordagens de novo na mesma festa e você adiciona alguma coisa diferente. Por exemplo, adiciona uma pitada de humor, adiciona alguma coisa, um sorriso diferente, adiciona um olhar mais nos olhos, adiciona um toque no ombro dela, no braço dela quando você estiver falando, ok? Você faz um experimento que é quase científico. Na verdade, o Leonard Mlodinow, no livro dele Subliminar, ele relata de uma experiência que foi feita na França, em que 2 caras gêmeos saíram pelas ruas, tá? Saíram na verdade no campus de uma faculdade, de uma universidade na França, e cada um deles abordou 100 mulheres. Então você que às vezes acha difícil abordar 10 mulheres numa noite, pensa o que é você chegar em 100 mulheres. E eles um dia chegaram em 100 garotas só falando oi, prazer, meu nome é João, ou Gui, ou Luí, ou sei lá qual era o nome deles. Eu achei você interessante e eu quero o seu telefone pra gente poder tomar um café um dia, com calma e tal. E eles fizeram primeiro 100 garotas, cada um, né? Um deles chegou em 100 garotas e falou esse texto e conseguiu o telefone de algumas meninas. O outro gêmeo, que, de novo, é um gêmeo univitelino, ele era fisicamente igual, fez a mesma coisa, só que na hora que ele estava falando, ele olhou nos olhos da menina e ele deu um leve toque nos ombros dela. Leve, assim, sutil. E falou o mesmo texto. E por incrível que pareça, ele conseguiu 50% mais números de telefone. Só de fazer uma coisa leve, simples. Isso não só prova o poder da nossa mente subliminar, né? o poder da nossa mente inconsciente, o quanto que a gente às vezes não percebe de forma liminar, o nosso consciente não pega
algumas informações que são jogadas na nossa direção, mas ainda assim a gente percebe essas informações de forma inconsciente, a gente só não cataloga elas na nossa memória. E isso também serve para exemplificar o poder do teste e da sistematização. Você fazendo bons testes e sistematizando cada coisa, de repente uma abordagem que aumenta a sua taxa de conversão em 10%, uma história que aumenta a sua conversão em 20% ou em 15%, um olhar que aumenta em 5% sua conversão, um toque que aumenta em 20% sua conversão. E esses números vão aumentando, eles vão juntando, eles se combinam, ok? Cada uma dessas pequenas melhorias se combinam para causar um aumento na sua conversão total de 50%, 60%, 80%, 100%, 200%. Isso parece difícil? Isso parece estranho? Isso parece loucura da matemática, uma matemática completamente sortada do Johnny? Para falar a verdade, eu não sou um cara muito bom de matemática não, eu sou de humanas, sempre fui de humanas. Eu estudei história, quando eu fiz informática, a parte de matemática, de lógica era mais chata. Eu sempre gostava de resolver problema, eu gostava da parte de programar, de encontrar soluções. Mas, para ser sincero, o mais difícil de entender, o mais difícil de fazer disso tudo, não é entender a matemática. O mais difícil disso tudo é realmente você botar um pezinho na frente do outro e chegar em 30 garotas numa mesma noite. Então, eu quero fazer um desafio, ou melhor, um exercício para você. Um exercício que você vai poder fazer quantas vezes quiserem, mas de preferência é bom que você tente fazer hoje. Então hoje, se você consegue, sai de noite, vai numa festa. Ou se você está vendo esse vídeo cedo e se o que você gosta de fazer é o day game, é chegar nas garotas de dia, faz esse exercício. Sai da sua casa e chega em 30 mulheres. Isso mesmo. Aborda 30 mulheres, com educação, sem babaquice, sem machismo, sem chegar pegando a garota pelo braço, tá? Sério, eu não quero ser processado por sua causa. Mas aborda 30 garotas, diz oi, meu nome é... e diz o seu nome, oi, meu nome é Johnny, prazer. Só que 15 delas você vai abordar dizendo oi, prazer, meu nome é Johnny. E 15 delas, as outras 15 você vai olhar no fundo nos olhos dela e vai dizer oi, prazer, boa noite, meu nome é Johnny, e o seu? Faz esse teste, ok? Faz esse exercício, faz esse favor para você mesmo. E eu tenho certeza que quando o próximo vídeo dessa série, daqui a 2 dias sair, você vai ter tido bastante experiências e você vai ter... E se você realmente fizer esse exercício, você vai ter uma perspectiva completamente diferente da sua sociabilidade, do que você pode fazer com ela. Porque quanto mais você pratica, quanto mais você coloca, como eu gosto de falar, pele no jogo, mais sucesso você vai ter. Eu sou o Johnny da Superboss e eu vejo você no próximo episódio da série Upgrade. Ele é daqui a exatamente 2 dias, tá? Então você deixa um alarme no seu celular. Coloca agora. Abre o seu celular, pausa esse vídeo agora, abre o seu celular e coloca no seu celular um alarme para ser avisado de quando sai o próximo vídeo, que ele vai chegar direto no seu e-mail. Valeu? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Até mais.